Eu tinha uma religião, eu seguia os ensinamentos, mas eu não conhecia a Deus. Eu cresci num lar católico e participava das reuniões de domingo, das missas, mas me sentia vazia, né? Eu não me encontrava, tinha algo que não me preenchia, mas continuava indo, até os meus 18 anos. Minha avó tem, inclusive, até tem uma igreja, montou uma igreja no quintal da casa dela, onde dava missa. Eu tinha muitas imagens, eu adorava todas as imagens, assim. Eu era muito assim, quando eu me sentia triste, me sentia vazia, eu pegava aquela imagem, eu acariciava, eu falava com ela como se, ai, me ajuda, né? Tira uma tristeza, alguma coisa que eu pedia. Eu pegava literalmente a imagem como se fosse algo sagrado para mim. Mas eu não tinha resposta. Eu colocava ela lá, do jeito que eu colocava, ela ficava, e tinha várias. Até que um dia eu fui trabalhar, né, e uma menina perguntou para mim: você tem alguma religião? Eu falei: eu sou católica. Ela falou assim: você não lê a Bíblia? Eu falei: não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia para ler a Bíblia, né? Meu pai, minha mãe não tinham costume de ler Bíblia. Então me despertou isso. Por que não? Não li a Bíblia. O que tem na Bíblia? Então eu comecei a olhar a Bíblia diferente, mas eu pegava a Bíblia, eu vasculhava a Bíblia, não tinha nada. Falei: poxa, mas eu não entendo isso aqui. Inclusive, eu tinha uma Bíblia na minha casa, né? Só que ela ficava aberta no Salmo 91, mas nunca ninguém lia aquela Bíblia. Ela simplesmente ficava aberta ali como algo que fosse trazer uma proteção. E aí eu comecei nas igrejas evangélicas. Por mais que eu odiasse evangélico, eu não suportava evangélico, a ponto de desejar o mal para um evangélico. Eu cheguei a desejar, a ficar feliz com a morte da filha de uma mulher que era evangélica. Até que um dia eu estava andando na rua e uma pessoa me parou, né? Me evangelizou, falou de Jesus, que mudou a vida dela. Eu parei, falei: poxa, ela é evangélica, mas ela falou de uma forma que me prendeu, né? Porque falasse que era evangélica eu já não parava, eu já não atendia. Aí quando essa pessoa me convidou na rua, ela veio falar de Jesus, né? Que mudou a vida dela e tudo. Aí ela veio falar para mim que era da Igreja Universal. Eu falava: poxa, mas é daquela igreja enorme que eu sempre passei na porta, eu nunca tive coragem de entrar para fazer um experimento, né? Porque só faltava a Igreja Universal. E eu fui. Eu entrei, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Todo mundo sorriu para mim, eu fui bem acolhida, eu sentei, e eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar tudo que aquele pastor falava e falei: puxa, aqui tem algo diferente. Que o meu fardo de tristeza, assim, sabe, vazio, naquele dia, no primeiro dia, eu já tive uma experiência assim. Falei: poxa, esse lugar é diferente, eu gostei daqui. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e já comecei a entender um pouquinho melhor a Bíblia. Aí eu ia direto onde falava de idolatria. Mas e para tirar isso dentro de mim? Foi difícil, porque eu lia que não podia, sabe? Que não era a igreja que proibia, que não era a Universal que falava não pode ser idólatra, que estava na palavra, sabe? Eu falava: poxa, mas se está na palavra, eu tenho que obedecer. E aí nasceu o conflito entre a religião que eu tinha e a palavra de Deus. Aí eu comecei a aprofundar mais na Bíblia, eu comecei a ter mais interesse, eu comecei a orar, a pedir de Deus: me revela na tua palavra qual é a verdade, porque era difícil para mim largar a idolatria. Eu amava aquelas imagens, eu tinha elas como algo sagrado. Eu falei: não, hoje eu aceito só um Deus. Só existe um Deus. Aí eu decidi me batizar nas águas, porque eu vi ali a importância do batismo, né? Porque eu nasci, eu era uma criança, eu não tinha pecado. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tinha pecado. Que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Então, o batismo ele é para remissão dos pecados. Quando eu me batizei, eu saí realmente das águas já uma nova criatura. E daí eu comecei o processo de receber o Espírito Santo, da necessidade de ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, de ver um Deus que eu não via, né? Que não tinha olhos, que eu não tocava, mas Ele estava ali, Ele me ouvia. Quando eu falava: Deus, tira isso de mim, Ele tirava, Ele me respondia. Eu falava: Deus, eu quero te conhecer. E aí num domingo eu
eu estava buscando, o pastor chamou na frente. Aí quando eu fui ao altar, eu busquei. E aí quando eu busquei a Deus assim, eu falei, meu Deus, eu quero o teu Espírito. Eu não estou aqui por acaso, o Senhor me escolheu, eu quero o teu Espírito. Aí quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim tão maravilhoso, que não dá para explicar, porque é uma alegria, é algo, é transformador, é um toque, aquilo que você fala, poxa, Deus existe, Deus existe, Deus tocou em mim. Eu lembro que a timidez foi embora, que foi na hora que eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar alguém na rua, eu preciso encontrar o máximo de pessoas para falar da alegria que é ter um Deus de verdade. Hoje eu sou uma nova mulher, né? O Espírito Santo ele me transformou. Ele me deu uma família, né, abençoada. Eu pedi a Deus um homem que fosse bom, que cuidasse de mim, que cuidasse da minha família, porque eu queria construir uma família, né? Eu queria ter filhos. Eu falava, meu Deus, me manda um marido que goste de filhos, que queira ter uma família, né? E Deus me deu um marido que ama as filhas, que cuida da nossa casa, cuida de mim, me protege, né? Hoje eu não sinto mais tristeza, hoje eu tenho paz, a minha casa tem paz, minhas filhas estão na presença de Deus, a gente tem a nossa empresa e a gente tem nossas lutas, tem, mas a gente tem vitórias, porque a gente sabe que o Senhor Jesus, ele está conosco, né? Nos proporciona tudo isso, né? E hoje a nossa casa é um pedacinho do céu, né? O Espírito Santo dentro da gente é algo assim que completa, né, nossa vida. Não só para ser salva, né, mas também para passar a salvação para as pessoas, né. Hoje eu quero que as pessoas também tenham isso que eu recebi, né. Eu quero levar para as pessoas a salvação. Durante 20 anos, a minha vida ela foi baseada na religião. Só que ela não mudou. E hoje a minha vida é baseada na palavra de Deus. Hoje eu aprendi a fé inteligente, a fé que transformou a minha vida na Igreja Universal. Hoje eu sou feliz.